Bom, paz do Senhor a todos. Bom, mais um assunto aqui para nós meditarmos um pouco, né, e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, do que Deus quer de nós muitas vezes. O homem, né, o ser humano, gosta de complicar o seu relacionamento com Deus, né? Muitos ensinadores muitas vezes complicam, colocam uma dificuldade para a gente poder se apresentar diante de Deus, reconhecer ou conhecer a vontade de Deus sobre nossas vidas, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, né? Ele espera que a gente tenha um coração contrito para com Ele, espera que a gente consulte a Ele em tudo que nós vamos fazer. Deus sempre espera do homem o relacionamento, né? Que o homem venha a aprender que Ele não é só o Criador de todas as coisas, né? Como Deus Todo-Poderoso, que ele quer a reverência, o reconhecimento do homem, que Ele, por ser o nosso Criador, né, nos fez, nos formou. Ele gostaria que a gente tivesse um relacionamento mais íntimo com Ele, né? Confiássemos mais no poder dEle, nas benevolências, nas benesses que Ele tem para nós. E a gente, como homem, a gente não consegue alcançar esse relacionamento a não ser pela palavra, né? Pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. E uma das formas que a gente aprende, que Deus desde o início ensina ao homem e vem através de Jesus, continua ensinando, é a oração, né? Orar, ter um particular com Deus, ter um momento com Deus. A oração ela pode ser feita ajoelhado, prostrado em reverência a Deus, pela sua majestade, a sua glória, o seu poder. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser dirigindo, pode ser trabalhando. É uma forma de falar com Deus em pensamento, com palavras faladas, palavras cantadas. De todas as maneiras nós podemos orar e dialogar com Deus, porque a oração é um diálogo com Deus, é uma forma de se expressar com Deus, né? Aí eu buscando em Deus, e algumas pessoas conversaram comigo pedindo para falar sobre oração. Então eu comecei a falar com Deus e para Deus me inspirar, me dar uma direção. E aqui um assunto que Deus colocou no meu coração foi a oração e sua eficácia quando reconhecemos o poder de Deus, né? A oração, nossa oração que nós fazemos a Deus, ela vai ser bem eficaz se nós reconhecermos qual a grandeza do poder e a glória de Deus. Não é simplesmente orar por falar com Deus, né? Muitas vezes falamos com Deus, oramos a Deus, não esperamos a sua resposta, né? Quando você ora, fala alguma coisa com Deus, dá uma pausa depois da sua oração ali de olho fechado, com o pensamento, com o coração leve, livre, sem ter barulho de nada, para você tentar ouvir, sentir a presença de Deus e ouvir a voz dele falar no seu coração. Ele vai te dar direção. Muitas vezes oramos também e nem esperamos Deus responder, mas Deus vai responder na casa dele. Aquela oração que você fez e de repente se levantou, se você está orando de prostrado de joelho, na madrugada, não importa, e Deus vir te responder, seja na casa dele. Às vezes você caminhando na rua, Deus responde a sua oração. Você tem que estar sempre atento quando você conversa com Deus e pede para Deus. Tem que ter um grau de intimidade com o Senhor, e é isso que Ele quer da gente. Então você precisa ter reverência e acreditar que a sua oração está sendo ouvida. Você tem que acreditar. Tem muita gente que ora, mas não acredita que Deus está ouvindo, ou que Deus vai responder. Às vezes você ora até com dúvida. Não importa o que você pede para Deus, Deus é o dono de todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo, sobre todos, né? Tudo que existe no mundo, a palavra diz que tudo que existe no mundo está no controle das mãos de Deus. Não importa o que seja, né? Não importa o que seja, nem quem seja.
Nada foge aos olhos de Deus. Nada sai das mãos, do controle das mãos de Deus. Nós vamos olhamos o universo, vemos aí cada astro, cada estrela posta no céu, e foi Deus que criou. E nenhum deles sai do seu movimento, sai do seu lugar, se Deus assim não quer, né? Cada um foi colocado ali no seu lugar, não pode sair. Então Deus tem controle sobre tudo, né? Nós vamos ver na palavra o controle de Deus sobre a natureza. Quando Josué orou a Deus, né, na batalha ali, o sol parou. Quando acho que é Moisés orando e o povo em batalha ali contra o inimigo, e ele com as mãos para cima, orando, os braços cansou, ele abaixou o braço. Quando ele abaixou o braço, o povo começou a perder a guerra. Aí seus companheiros que estavam do lado vão dizer que ajudou em oração, segurou os braços dele para cima, que era para o povo ganhar a guerra, e o povo ganhou. Então Deus no controle de tudo. Você tem que crer e confiar no que você está falando com Deus, pedindo a Deus. Vamos ver Elias orando, e vários homens orando a outros deuses, para os deuses dele responder ali, na época de Acabe ali, e Jezabel, para consumir o holocausto, né? Que foi feita ali uma fogueira, para que o Deus dos outros deuses lá, Baal, Azera, mandasse fogo para consumir o holocausto ali na lenha que foi posta ali para queimar, e não respondia. E Elias ora a Deus, e Deus responde de imediato, e tantas outras maneiras, né? Então sempre que orar tem que confiar em Deus, tem que confiar na sua oração, né? Confiar que Deus está ouvindo e Deus vai te responder, Ele tem poder para responder. Essa é a confiança que nós temos que ter, a fé que nós temos que ter, né? Vamos ver Jesus, né, o Filho de Deus, o próprio Deus, orando, a tempestade ali se acalmando, orando e a enfermidade sendo curada, né? As dificuldades físicas sendo restauradas no ser humano, o pão sendo multiplicado. Olha só o poder de Deus. Vamos ver os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, saindo de dois em dois e apresentando o evangelho, orando, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Depois que Jesus ascende ao céu, sobe ao céu, os discípulos continuam, né, os apóstolos, os discípulos continuam fazendo o evangelismo, anunciando o reino do céu. O reino do céu é glória, né? Aí eles orando, as pessoas recebendo cura, ressuscitando. Foi o caso de Dorcas, né? Quando morre ali, as pessoas chamam Pedro, e Pedro vai lá, entra no quarto, ora, e Dorcas ressuscita, né? Tantas coisas. Paulo orando, pessoas sendo libertas, um menino que cai da janela durante a pregação da palavra e cai e morre. Paulo ora ao Senhor, o Senhor responde. Tempestade, Deus falando com Paulo durante a oração, tempestade num barco, ia afundar, Deus responde para ele na oração, fala para todos que estão aí no barco, ninguém pular do barco, o barco vai se perder, mas nenhuma vida se perderá. E ele confiou, transmitiu esse recado para a população que estava no barco, e foi conforme Deus falou. Então, a oração tem eficácia quando nós cremos que Deus pode fazer, e Ele faz, né? Temos que colocar nossa confiança, nosso coração, nossa inteireza de espírito na nossa oração, confiando que Deus é todo poderoso. Que Deus é todo poderoso para atender, que Ele vai nos atender, né? Então, eu escrevi algumas coisas aqui, como é extenso o que eu escrevi, então eu vou fazer uma leitura, e se der para poder fazer um comentário no final, outro comentário, eu faço. Mas só para a gente entender o que nós precisamos fazer para quando falamos com Deus em oração. Então eu escrevi aqui, a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, né? O oferecimento dos nossos desejos, a apresentação dos nossos desejos para Deus, do que nós queremos, né? Em nome de Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, onde confessamos nossos pecados e reconhecemos as misericórdias de Deus. Toda vez quando vamos falar com Deus, temos que confessar nossos pecados, nossas fragilidades, nossas dificuldades. Confessar ao Senhor. Somos pessoas falhas, somos seres humanos e Deus sabe disso. Mas
apesar de sermos tão falhos, pecadores, sujeitos ao pecado, quando nos apresentamos a Deus, pedimos para Deus limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, nos ajudar através do Espírito Santo a enfrentar as dificuldades, as tentações da nossa vida, e que elas vêm para poder abalar a nossa fé, para nos afastar do Deus Criador, do Deus que é Pai. Então o Espírito Santo vai nos ajudar. Então devemos nos apresentar confessando nossas falhas a Deus. Nossa oração deve ser dirigida somente a Deus, a mais ninguém. Pois Ele é o único que esquadrinha nosso coração, Ele sonda nosso coração. Não adianta a gente querer falar alguma coisa e o nosso coração dizer outra, porque Deus Ele sabe, assim como o nosso pensamento. Então eu querer falar alguma coisa que no meu pensamento eu estou com dúvida, estou com o pensamento contrário do que eu estou falando. Então Deus ele esquadrinha. Então, Ele ouve nossos pensamentos, ouve e atende nossos pedidos. Ele perdoa nossos pecados, é o único a quem devemos prestar culto. A mais ninguém. Ele pode cumprir os desejos de todos que nele confiam e o buscam. Se estamos em oração, estamos em oração a Deus, estamos buscando a Deus. Busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar Deus. Então Ele está perto de nós, o Espírito Santo está presente, é o próprio Deus. Então Ele está próximo ali de nós, está aqui conosco. Jesus disse assim, eu vou ao Pai, mas estou convosco todos os dias. Como Espírito Santo, Ele é o próprio Deus, está conosco todos os dias. Pronto para nos ajudar, pronto para nos atender. Jesus nos ensinou a pedir sempre em nome dEle, em nossas orações, para o nome de Deus, o Pai, ser glorificado em Cristo, o Filho de Deus. Então, nossa oração sempre com a confirmação do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi enviado por Deus, o Filho de Deus, para que, através do nome de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, o nome de Deus, o Pai, fosse glorificado. Então, rogamos a Deus e confirmamos em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, que tem autoridade no céu e na terra, e que disse para eu orar, para eu apresentar as orações, em nome dEle, que o Senhor vai atender. É o que está escrito nos Evangelhos. Temos que saber, conhecer a palavra de Deus para poder dialogar com Deus. Conhecer sobre o Senhor. Pedir em oração sempre com confiança nas promessas de Jesus Cristo. Pedir a misericórdia em nome dEle e não só por menção do nome. Não é só mencionar o nome de Jesus que está tudo certo. Na nossa oração temos que ter confiança no nome de Jesus. Que o nome dEle é acima de todos os nomes. Que perante dEle todos os problemas vão embora, tem que ir embora. Porque Jesus é todo poderoso, assim como Deus. Pedir em oração tudo o que quiserdes, mas sem ser por cobiça, ganância, deleite, ou para mostrar aos outros que pedes algo para usura. Quando você pede algo para Deus, a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque você não pode pedir as coisas porque você viu que alguém alcançou algo e você queria para você, vai pedir para Deus igual. Ou para mostrar para outra pessoa que você também pode ter. Isso é pedir com usura. Tem que saber pedir. Pedir para Deus as nossas necessidades e Ele nos supre além das nossas necessidades. Tem que pedir com sabedoria para Deus. Devemos orar por todos e apresentar nossas orações a Deus, intercedendo pelas misericórdias de Deus e a salvação de todos que se encontram na face da terra. Quando oramos a Deus para nós, por nós, pedimos algo para o Senhor, temos também que lembrar nas nossas orações que nós temos que pedir que Deus, pela sua grande misericórdia, venha salvar a alma daqueles que estão na face da terra. Tem que orar por todos. A Bíblia ensina que tem que orar pelos amigos, pelos inimigos, orar pelas autoridades, orar por aqueles que fracassam na fé, por aqueles que saem do seu lar, por aqueles que estão enfermos, e assim vai. Sempre nas nossas orações, quando vamos orar, existe uma regra para você fazer uma oração. Quando nós aprendemos como orar, como interceder, como entrar na presença de Deus, a nossa oração ela vai sendo melhorada conforme nós vamos aprendendo na palavra do Senhor. E conforme nós vamos tendo um grau de intimidade com Deus.
Então a nossa oração ela vai sendo melhorada. Jesus Cristo deve ser mencionado em nossas orações, pois Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Cristo é o nosso acesso a Deus, né? Jesus ele veio para salvar o homem, aquele que crê nele, que crê que ele é enviado de Deus, né? E ele é o único mediador, ele é o único advogado que está lá intercedendo junto a Deus por mim e por você, por aquele que teme a Deus, por aquele que crê em Jesus Cristo, né? Quando o inimigo da nossa alma se levanta contra nós, né? Satanás, contra as dificuldades vem, Jesus está ali intercedendo. Nós vamos encontrar passagens da palavra do Senhor, no Apocalipse, que Jesus Cristo, ele que está conversando com João, né? Está escrevendo ali o livro de Apocalipse. Ele fala ali em certa passagem, ele vai dizer, olha, Satanás, antiga serpente, todos os dias se apresenta diante de Deus para acusar os crentes das suas falhas. Mas eu, que estou aqui, eu vou lá e eu defendo o povo de Deus. Eu defendo aquele que serve ao Senhor, aquele que teme a Deus, né? Eu defendo aquele que, em meu nome, procura obedecer ao Pai. É o que está escrito, né? Ele defende os crentes. E é ele que escreveu, ele que mandou escrever. Então, e o Espírito Santo é quem nos auxilia em nossas petições, ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos como convém pedir e nem o que havemos de pedir a Deus, mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Sempre pedir o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas orações. Seja em dificuldade, seja na oração diária, seja em agradecimento a Deus, né? Quantas pessoas já não oram mais quando vai fazer sua alimentação? Não agradece a Deus pela mesa farta, pela despensa, não agradece pelo trabalho, pela saúde, não agradece pela união no lar, não agradece pela paz dentro do lar. Muitas pessoas têm dificuldade, porque nem agradecer mais agradece, né? Nós vamos acompanhar, e tem pessoas que nem servem a Deus, não estão na casa de Deus, mas toda vez que vai fazer sua alimentação agradece, mas isso vem se perdendo no meio do caminho, né? Já nem muitas pessoas já não fazem mais isso, não são gratos a Deus pelo seu vestir, pelo seu calçar, né? Tem que ser hábito nosso, quando for se alimentar, por exemplo, seja no café da manhã, na janta, no café da tarde, no almoço, não importa, seja onde for que você for se alimentar, ou fechar seus olhos e agradecer a Deus rapidamente ali, dependendo do lugar onde você está. Ser grato a Deus por aquele alimento, por aquele momento, que muita gente não está se alimentando, muita gente não tem um alimento na mesa. A despensa está vazia, está necessitado, e você tem. Então nós temos que aprender, voltar a aprender a agradecer de onde vem o nosso sustento, né? Vem de Deus. Nem a nossa força, nossa saúde vem de nós. Não podemos nos sustentar. Só Deus nos sustenta, né? Devemos pedir tudo que contribua para a glória de Deus, nosso bem-estar e da igreja e o povo de Deus, o bem dos outros, porém nada que seja ilícito ou para o mal de alguém. Temos que dar glórias ao Senhor, né? Em tudo que recebemos, em tudo que oramos, apresentamos a Deus para a glória do nome dele quando pedimos. Deus, que isso seja para a glória do teu nome. Se eu peço algo para mim, que eu estou... às vezes não é assim uma necessidade diária minha, mas algo que eu quero alcançar. Eu tenho que aprender e pedir para Deus, Deus, que o Senhor prepara isso para mim que está no meu coração, algo que eu preciso fazer, que eu preciso alcançar, mas que seja para a glória do teu nome. Quando alguém vê ou alguém perguntar, não, graças a Deus que Deus me deu, é para o meu sustento, para o meu cotidiano, ou para uma necessidade particular, né? Sempre para a glória do nome de Deus, né? E que nunca seja uma coisa para você causar mal para alguém, uma coisa que seja ilícito usar ou utilizar, sei lá, né? Ao nos dirigirmos em oração a Deus, devemos ser apreensivos à sua majestade e glória. Temos de ter convicção de nossa fragilidade como homem miserável e pecador.
somos indignos e necessitados da benevolência e misericórdia de Deus. Devemos estar com o coração grato, ser sinceros, com entendimento, com fé, fervor, amor, esperança de que Deus irá atender, porque só Ele pode. Como eu falei no começo, ter confiança de que Deus pode fazer e ter um coração sincero, ser honesto, né? Ser honesto comigo mesmo, ser honesto com Deus, né? Eu não posso falar com Deus com hipocrisia. Querer falar com Deus, pedir algo para Deus com uma mentira. Porque Deus conhece o coração. Não vai resolver. E tudo que você precisa, tudo que eu preciso, Deus está pronto para atender. Ele tem poder para dar a qualquer momento o que a gente pedir. Como eu disse, não pode ser nada que seja ilícito, uma coisa que eu não possa usar, que eu não possa fazer. Tem que tomar cuidado. Então a minha oração tem que ser sempre sincera com Deus, reconhecendo a majestade de Deus, o poderio dele, a glória dele. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigirmos em oração. Se pegarmos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar muitos argumentos para poder falar com Deus. Vamos encontrar orações diversas na Bíblia Sagrada, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Tem trechos lá que a gente lê, mas se a gente parar para poder analisar, meditar ou estudar, nós vamos ver que é uma oração. É uma oração falando com Deus. O Daniel faz uma oração falando com Deus, né? Lá em Daniel 9 ou 10, alguma coisa assim. Você vai ver Daniel orando. Jeremias tem vários momentos que ele está orando, falando com Deus. Os salmos, muitas vezes, os salmos que foram escritos são oração. Oração, falando com Deus, dialogando com Deus, esperando em Deus, um refúgio, a fortaleza, e assim vai. E tantos outros. Em Isaías também tem oração. Jacó lá no livro de Gênesis. E tantos outros, todos os livros da Bíblia você vai encontrar um diálogo ali, em um momento de oração do homem falando com Deus, né? Pedindo algo para Deus, socorro para o povo, para a nação, socorro para ele, para a família, e assim vai. Então se a gente ler a palavra de Deus, vai encontrar a forma de como falar com Deus, né? De se chegar a Deus. Então a palavra é apta para nos dirigirmos em oração. Mas Jesus Cristo nos deixou uma oração modelo, também conhecida como oração dominical ou oração do Senhor, que é a famosa oração do Pai Nosso, né? Sendo essa uma oração não só modelo, mas também, quando feita com entendimento, fé e reverência, ela tem muita eficácia. A oração do Pai Nosso, ela tem eficácia quando você para orar o Pai Nosso, analisando o poder da oração que Jesus Cristo ensinou. A oração do Pai Nosso, ela tem eficácia. Se você crê no que você está falando, acreditando naquilo que você está falando, e acreditando em Deus ali, que é a primeira direção da oração, você vai ver como a vida muda, como as coisas podem começar a mudar para você, se você ainda não tem uma intimidade de como falar com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Eu tenho que acreditar. Quando eu estou dobrado, meu joelho na minha cama, no banheiro, na sala, não importa. Se eu começo a conversar, falar com Deus em oração, eu estou falando com Deus. Estou falando o que eu sinto, o que eu espero. Estou falando do desejo do meu coração. Estou falando que eu estou querendo alcançar alguma coisa do Senhor, que Ele alcance alguém. Quando eu estou falando com Deus, eu tenho que ter certeza de que Ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Se eu estou intercedendo por alguém que está em dificuldade, alguém dentro da minha família, dentro do meu lar, e eu começo a interceder por aquela pessoa, eu tenho que ter a plena confiança que Deus além de onisciente, é o Deus de toda a sabedoria, Ele é o Deus onipotente, que tem poder sobre todas as coisas, e é o Deus onipresente. No mesmo momento que eu estou falando com Ele, Ele já está olhando e indo socorrer aquela pessoa que eu estou apresentando a Ele. Eu tenho que ter essa convicção, essa confiança, essa fé. E eu começar a enxergar, eu vou ver a mudança. Se eu apresentei alguém para Deus, que está em dificuldade, seja espiritual ou física, eu começar a analisar e eu faço oração com fé, se eu começar a analisar, eu vou ver que Deus está trabalhando, Deus está fazendo aquilo que eu pedi, né? Então a oração do Pai Nosso, aí eu fiz aqui um breve
comentário aqui sobre a oração do Pai Nosso, para a gente meditar. Então tem alguns ponderamentos que eu coloquei nessa oração do Pai Nosso. Está escrito assim, ó. Começa lá, Pai Nosso que estás no céu. Então nessa frase, Pai Nosso que estás no céu, nos mostra e nos ensina a nos aproximarmos de Deus como nosso Pai. Nos ensina a buscarmos um relacionamento como filho, né? Estou falando um Pai Nosso, que é meu Pai, então estamos me colocando na posição de filho. Tem que ver que eu estou buscando um relacionamento com Ele. Ele é meu Pai, então eu sou seu filho, Senhor. Então mostra aqui um relacionamento de filho, um afeto e respeito pelo soberano poder de Deus, a majestade e a glória dele. É Pai Nosso que está no céu, relacionamento. Se eu estou chamando Ele de Pai, é que eu sou filho. Então eu começo a oração dizendo que, ó, Senhor, eu estou buscando um relacionamento como filho, o Senhor é meu Pai. Eu estou me apresentando diante do Senhor. Por quê? Porque eu estou precisando da sua ajuda. Quantas vezes nós como filhos não chegamos do nosso pai, ou nossos filhos chegam a nós que somos pais, para conversar, para pedir um conselho, ou de repente uma ajuda em alguma coisa que ele sabe que a gente pode ajudar. Ele sabe que está no nosso alcance ajudar. Imagina Deus. Tudo está na mão dele, tudo está no poder, no controle, tudo foi criado por ele. Olha o poder de Deus. E eu me colocando na posição de filho. O que é que ele não pode fazer por mim? Né? Então tem algumas referências aqui, ó, Lucas 11:13. Nosso Pai Celeste nos dá além do que imaginamos. Né? Olha lá a menção do versículo lá. Romanos 8:15. O Pai nos dá do seu Espírito. Né? Fala, Deus nos dá do Espírito Santo para nos ajudar nesse relacionamento, né, com Ele. Em Isaías 63:16, Deus nos reconhece como filhos. Vai ler a passagem lá, está isso Deus reconhecendo o homem, o ser humano ou o povo dele como filho dele. Né? Deus nos reconhece assim. Nós somos criaturas de Deus. Quando começamos a ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, passamos a ser ali servos, amigos, filhos de Deus, né? Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, estou dizendo que eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu tenho que ver, então eu tenho que obedecer a Deus. Se eu estou buscando um relacionamento de pai para filho, o que o pai me ensina, o pai me fala, eu tenho que começar a acatar. Porque ele está querendo o meu bem. O pai sempre quer o bem do filho, o pai nunca quer o mal do filho. Tudo que o pai ensina, mostra, é para que o filho seja próspero, para que o filho seja melhor na sua condição de vida, né? Depois é outra passagem, a outra parte. Santificado seja teu nome. Reconhecemos nossa incapacidade e indisposição como homens, de honrar a Deus como lhe é devido. E Ele, com a sua graça, glória, honra, poder e majestade, nos habilita e nos inclina a conhecê-lo e estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras, e que possamos e venhamos a glorificá-lo. Quer dizer, eu estou dizendo, santificado seja o teu nome, que é glorificado, adorado seja o teu nome, para todo sempre, pelos meus lábios, por todos os lados, por todos os povos, todas as nações. Eu estou dizendo, santificado sempre seja o teu nome, Senhor, glorificado por todos os seus atributos, por todas as suas misericórdias, por todo o seu poder, por toda a sua glória, pela sua benevolência, pela sua compaixão. O seu nome seja sempre santificado, porque o Senhor é um Deus compassivo. O Senhor é um Deus que se preocupa com o homem, com o bem-estar do homem. Deus sempre se preocupa. Imagina se eu me apresentei como filho, se agora Ele é meu Pai, glórias a meu Pai por isso. Tem me auxiliado, tem me ajudado. O Senhor sempre me ajuda, né? Referência, 2 Coríntios 3:5. Deus nos capacita a adorá-lo. Ele vai nos capacitar a adorar Ele, através do Espírito Santo. Salmo 145, versículos 5-8. A majestade e as obras de Deus. Né? Tudo que nós olhamos vai nos mostrar a majestade e a glória dele, as obras dele. Né? Tudo que nós olhamos, natureza, a terra, espaço, céu, chuva, tudo, mostra a glória de Deus. As coisas foi tudo perfeitamente. O homem que vem deturpando muitas coisas.
mas o poder de Deus sempre prevalece, né? Agora a outra parte da oração, venha o teu reino. Nessa passagem, reconhecemos que estamos distante do reino de Deus. Estamos pedindo para vir o reino dele até nós. Quer dizer, o reino de Deus está distante de nós, está distante de mim, né? Então reconhecemos que estamos distante do reino de Deus e sob o domínio do pecado e de Satanás. Estou falando para vir o reino de Deus até mim, porque hoje eu convivo num reino que quem impera é Satanás, é o pecado. Porque Jesus diz, olha, guarda esses que o Senhor me deu, que estão no mundo, porque eles não são do mundo, só estão no mundo, mas são meus. Porque aqui nesse mundo jaz